Louve ao Senhor, aplaudindo a Ele bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti os nossos corações, porque a Tua palavra, ela veio de Ti, sempre estará diante de Ti, sempre será verdade. E agora que vamos, Senhor, meditar um pouco na Tua palavra, nos traz entendimento para o contexto atual, aquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu te peço, Pai, que dê entendimento a cada um segundo, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, segundo a Tua sã doutrina, no nome de Jesus. Eu quero convidar todos para que se assentem aqui, eu vou ficar aqui embaixo mesmo. Todos fiquem assentados aqui. E para eu falar e não ter que gritar que eu vou ministrar ainda, e depois amanhã eu vou ministrar de novo, eu queria que vocês ficassem agrupados aqui, tá bem? Glória a Deus. Passagem que o Senhor Jesus pôs no meu coração está em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, Evangelho de Marcos. A palavra do Senhor diz assim, em Marcos 8. Certo dia, quando uma grande multidão estava reunida outra vez, o povo ficou novamente sem comida. Jesus chamou seus discípulos. Eu quero perguntar aqui, quantos discípulos de Jesus temos aqui? Levante a mão. Aleluia. Amém. Discípulos e discípulas, amém? E lhes disse: tenho compaixão desta gente. O que é que Jesus disse? Tenha compaixão dessa gente. Porque já estão aqui há 3 dias e eles não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa assim, sem dar-lhes de comer, vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Diga, de longe. De longe. Onde vamos achar comida suficiente para alimentá-los aqui no deserto? Perguntaram-lhe os discípulos. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Só até aqui. Amém? Essa passagem e a outra passagem que fala da multiplicação dos pães, eu creio que é muito conhecida de todos nós. Mas aqui eu quero tirar pelo menos 2 ensinamentos nesta tarde para nós. O primeiro é algo que eu venho notando nessa palavra, nessa passagem, e quero partilhar com vocês acerca que eu acho que é a prioridade do crente. Nessa passagem nós sabemos que Jesus vai alimentar uma grande multidão. Mas o meu foco, quando eu estou lendo a Bíblia, não é olhar o milagre tão somente, não é ver o que Jesus fez, o mais maravilhoso que Ele fez. Na verdade, eu sempre analiso as palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus têm intenções. Diga comigo, intenções. Intenções. Diga comigo assim, multidões. Multidões. A multidão foi de novo ter com Jesus, ela foi ver Jesus. Essa é a multidão hoje que está aqui para ouvir Jesus. Essa é a multidão que está aqui para ouvir o que Jesus quer falar, através da sua palavra. Só que Jesus chega para os discípulos, e aqui eu vou falar com discípulos agora. Vou perguntar de novo, quem é discípulo aqui? Diga. Amém. Amém. A multidão estava com ele. Os discípulos também. Discípulo é aquele que está com Jesus, que conhece o coração de Jesus, que sabe a vontade de mais perto, tem mais comunhão, mais intimidade com Jesus. A multidão que não conhece Jesus não tem conhecimento da vontade de Deus. Mas os discípulos estavam perto de Jesus, e aqui, antes de entrar propriamente no que Deus pôs no meu coração, faltava o que naquele lugar? O que é que faltava ali? O que é que o povo estava sentindo? Fome. Aí eu olho para essa caixa, e eu tenho que entender que Jesus não está falando de fome de pão. Porque aqui eu já fui lendo, já fui logo questionando. Para que Deus está me dando uma passagem, sendo que tem pão que sobra? Filma o pão aí, meu filho. Filma a caixa aí, ó. Então Jesus, diga comigo, Jesus não está falando propriamente de pão hoje. Mas o texto sim, o texto falava de pão. E o povo tinha necessidade de alimento. Só que,
Olha o que é que Jesus disse, como eu disse e repito. Jesus, eu não presto atenção somente nos milagres dele. Eu presto atenção nas palavras. Quando Jesus fala alguma coisa na Bíblia, você tem que olhar quem está ouvindo, onde ele está falando, qual a intenção dele tem a ver muito com quem está ouvindo. Se você vê que no meio do povo tem discípulos, tem parentes, tem religiosos, tem multidão, você tem que entender o contexto geral. Se Jesus estiver só com discípulos, ele vai falar de um jeito. Se ele estiver com a multidão, vai falar de outro. Se ele estiver com religiosos, ele vai falar de outro. Então note que Jesus está com a multidão, mas também está com seus discípulos. E a pergunta ele fez para os discípulos. Mas antes de fazer uma pergunta, ele fez assim. Ele falou assim no verso 2. E eu quero abrir um parênteses aqui para você. No verso 2 ele diz assim: tenho compaixão desta gente. Porque ao invés de Jesus dizer, estou vendo que a galera está com fome, o povo vai perecer, porque primeiro ele abriu a boca para dizer uma frase assim: tenho compaixão dessa gente. E aqui eu quero puxar pela memória de vocês. Nos momentos mais inusitados, ou seja lá qual for o momento, diante de necessidades reais, se você notar na palavra de Deus, ele vai priorizar abrir o coração dele. Muitas vezes Jesus tenta abrir o coração dele para nós, só que a gente não está com atenção no que Jesus quer falar. A gente está com atenção no que Jesus vai fazer. Eu quero ver Jesus fazer, mas eu quero ouvir o que Jesus tem para falar. Quem está ouvindo? Por que ele não falou? Precisamos de um padeiro. Precisamos de alguém que tenha dinheiro para comprar pão. Ele falou: tenho compaixão. Eu costumo dizer o que move a mão de Deus não é a necessidade. Apesar da palavra de Deus dizer: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Eu quero te dizer que o que move Deus não é a necessidade. O que move a Deus é o propósito. E para mim, eu sempre digo: provisão, em prol da visão. Só que é muito fácil você ser seco, seca, e ouvir uma necessidade, tem dinheiro e toma aqui. Jesus tinha poder para mandar cair pão do céu, sim ou não? Sim. Jesus tinha poder de falar: pai, derrama agora carne, filé mignon, tudo aqui, mesa no deserto com talheres de ouro. Tinha ou não? Tinha e tem ou não? Tem ou não? Mas por que Jesus, ao invés de falar de pão, de comida, ele falou: tenho compaixão? E aqui, para tocar o teu coração, vou dizer algo. Jesus se importa com as suas necessidades, mas em primeiro lugar, Jesus se importa com você. Diga assim comigo: eu sou, põe a mão no coração, diga: importante para Deus. Então fique atento, porque em meio a uma necessidade, Deus pode abrir o seu coração para você conhecer mais um pouquinho do Deus que você serve e saber que Ele, além de poder fazer, além dele poder dar, além dele ter, Ele pode revelar o teu coração. Ele se move com íntima compaixão. Quem quer conhecer Jesus mais? Então, ao invés de ele falar de pão, ele falou: tenho compaixão. Diga assim: pão e compaixão parece, mas não é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, diz: ainda que eu desse o meu corpo, desse todo o meu dinheiro para os pobres, sem amor, de nada serviria. Então Deus está dizendo: não basta, discípulos, vocês terem pão para dar pessoas. Viu? Não é recado por causa dessa comida não, mas foi o texto que me deu, que Deus me deu. Deus quer que a gente alimente as pessoas. Deus quer que dê a comida aos sem-abrigo, aos sários feridos. Deus quer isso. Mas Deus quer que a gente se mova pela, diga comigo, compaixão. Diga: se eu tenho compaixão, eu tenho provisão. De novo: se eu tenho compaixão, eu tenho provisão de Deus. Mas se eu tenho provisão e não tenho compaixão, para pouco serve. Quem entendeu que existe um lugar além da necessidade? E Jesus, pode ter certeza, ele fala: mais do que
mais do que a comida é o corpo. Mais do que o alimento é o ser humano. O ser humano vale mais do que a comida. Eu não sei se alguém que está passando dificuldade, mas eu vou abrir aqui, ó. Beleza? Deus está dizendo para nós: vocês valem mais do que o corpo, mais do que os pássaros. Vocês valem mais do que as flores. Deus vai suprir as vossas necessidades, amém? Só que aqui eu vou agora passar lá para o verso de número 7. Não, antes. Verso 5. Depois que os discípulos dos cálculos, tem crente que faz cálculo, né? O crente que, deixa eu ver, quero dar uma solução, isso é bom também. Deixa eu ver como é que eu resolvo esse problema. Também Deus usa pessoas assim. Mas Jesus falou isso sempre para experimentar os discípulos, né? Quando ele faz uma pergunta, ele já sabe a resposta, sempre sabe. Perguntaram a ele, né? No verso 4, onde vamos achar comida suficiente para alimentá-los aqui no deserto? Perguntaram os discípulos. Aí Jesus fez uma pergunta. Dizem que é falta de educação fazer uma pergunta com a outra, responder a pergunta com outra pergunta. Então Jesus não é educado. Estou achando aqui que segundo a nossa... Diga assim, Jesus não responde pergunta, ele responde resposta. O que é responder Jesus hoje? Se você responder, ele vai te dar uma boa resposta. Porque em Deus que sabe tudo, você está fazendo pergunta com um propósito. Dá você a conhecer quem você é ou aquilo que ele quer que você faça. Verso 5, Jesus diz, e aqui eu quero que todos redobrem atenção, que vocês quando deixam de olhar para mim, para olhar para as crianças, para o vento, para o outro, tira a minha atenção. Então vou pedir para vocês olharem para mim. Os pais cuidam dos filhos, os irmãos, olhem aqui para mim, por favor. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E foi essa palavra que Deus me deu para vocês hoje, para nós. Vou te dizer uma coisa. Quem espera ter para fazer alguma coisa, nunca vai fazer. Vou lhe contar a história. Se Deus permitir, eu falei que ia te contar. Vou ver se eu enquadro ela aqui agora. Quem espera ser para fazer, nunca fará algo. Deus quer uma administração do já, do agora. E a minha pergunta é, o que é que você tem agora para pôr nas mãos de Jesus? Pastor, você vai tirar oferta aqui na rua? Não. O que é que você tem agora? Ali tem pão, tem pão, eu ia falar peixe, mas não deve ter. Patê. Patê de quê? Peixe. De peixe, pronto. Então tem pão e tem peixe aqui. Peixe do século XXI, com patê. Deus está perguntando para você, o que é que você tem aí, bichinho? Oxente. Ei, meu irmão. Oi, ei, o que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem, mineiro? O que é que você tem? Carioca é como? Você tem um coração, é? O que vocês têm? Será que Jesus está preocupado agora com pão hoje aqui? Porque tem comida ali, eu nem comi ainda. Com que será que Jesus está preocupado? O que é que você tem para oferecer a Jesus hoje? Aprendemos que acima da provisão tem a compaixão. Mas Jesus está perguntando, o que é que você tem por um motivo? Todo mundo que tem alguma coisa e põe na mão de Deus, na mão de Jesus, acontece um milagre. Eu não quero brigar e... Me dá aqui um copo, vazio. Me dá um copo com água também, algo para eu beber. Um copo velho mesmo. Esse aqui é até qualquer copo já usado, filho. Eu vou estragar. Esse para beber. Diga assim, quem tem um,
e põe na mão de Deus, não tem um, tem dois. O senhor foi à escola? Foi. Eu ensinava na 3ª série matemática ao meu irmão na 7ª série. Parece que eu não sei, né? Mas na 3ª série eu ensinava meu irmão da 7ª. Olha o segredo para vocês. Porque às vezes a gente acha que tem pouco, né? Falar, não vou dar não. Quando você dá o que tem para alguém que precisa, Deus faz com que o que você tinha, alguém falou aí multiplicar, né? Mas essa palavra que eu quero mudar hoje na cabeça de vocês. Não é para vocês entrarem, olha aqui para mim. Não é para vocês entrarem em questão com pastores, brigar com seus pastores. Mas Jesus nunca multiplicou pão e peixe. E se vocês me mostrarem na Bíblia de vocês que Jesus multiplicou, eu como uma página dela. Com pimenta. Diga assim comigo, Jesus não multiplicou, ele repartiu. Diga, quem reparte o que tem, sustenta a multidão. Porque o motivo foi a compaixão. Então quem está entendendo? Eu pego o que eu tenho e dou a quem precisa. E o resultado disso é alimentar todos e não faltar nada para ninguém, nem para você. Quem já ouviu aquela coisa, já pensou? Ah, quando eu tiver condições eu vou ajudar a obra. Deixa eu te contar uma coisa, você nunca vai ajudar. Se você tem esse pensamento. Porque Deus não precisa de coisas, Deus precisa do nosso coração, como o irmão disse. E porque ele usa coisas, mas o propósito dele é tirar coisas do nosso coração. E quando você tem um e não consegue repartir, é porque você não confia que Deus pode fazer o milagre. Quantas coisas nós temos que nós não precisamos? Agora, você ter pouco, porque aqui era 7 pães, dá 7 pães para alimentar 4.000 homens, fora mulheres e crianças, é porque a pessoa tem uma coisa no coração além do pão, né? Os discípulos falam, temos 7. Aí Jesus falou assim, então me dá. Deixa eu te perguntar uma coisa, ó. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, o que Jesus quer é que você dê o que você tem. Jesus não quer que você dê o que você não tem. Alguém falou o coração, a minha vida. Eu vou perguntar aqui, ó, tem algumas pessoas que não têm pão. Tem pessoas aqui que não têm provisão. Então Deus está falando com você, então me dá o que você tem. O que é que você tem? A sua vida? Eu quero a sua vida. Sabe para quê? Porque da tua vida eu reparto e faço uma grande multidão. Se você pôr a sua vida na minha mão, te dou o meu espírito é espírito que faz crescer, faz alimentar multidões. Quem acredita que Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes, diga amém. Amém. Eu sou uma coisa fraca. Quem acredita que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, diga amém. Amém. Sabe o que é que Deus quer fazer você? Participante do milagre. Nunca mais diga, eu não tenho nada para cá. Tem um teatro, um contexto meio estranho, mas eu vou falar daqui para falar. Teve uma mulher que foi na televisão, no programa de televisão, pedir apoio aqui na televisão brasileira. Não faça o que ela fez, tá? E como ninguém quis apoiá-la, sabe o que ela fez? Ela era de uma companhia de teatros e ela era muito pobrezinha. Sabe o que ela fez? Não faça o que ela fez. Ela lançou uma peça sem roupas. Credo, né? E essa peça, sem roupa, porque ela não tinha figurino, não tinha patrocinadores, fez com que nos maiores teatros da Europa contratasse essa companhia de teatro. Porque ela usou o que tinha. Fala pra grama. Claro que isso aqui é um extremo. O que você tem a mais que você não tem usado e não tem compartilhado com as pessoas? Alguém faça assim, já estou vendo que você tem voz. Alguém mexe o pé aí. As mãos. Você tem compartilhado o pão da vida para alguém?
Quantos têm ouvido a palavra de Deus aqui? Não só ouvido, como se fartado. Deus tem puxado as nossas orelhas para dizer assim, ó, vocês precisam dar a eles de comer. Mas o motivo deve ser compaixão. E não esperar ter muito para dar. A lição que eu tiro hoje é: preciso ler a palavra de Deus, os princípios que eu tiro aqui hoje, para orar. Preciso, quando estiver lendo a palavra de Deus, notar as palavras de Jesus. Ó, te dar um segredo que vocês não tiveram, eles não tiveram oportunidade, vocês estão tendo. Nenhum discípulo, nos dois textos de milagre do pão e do peixe, um com 5 pães e 2 peixinhos e outro com 7 pães e alguns peixes. Nenhum discípulo perguntou e nem comentou entre eles. Não está escrito dizendo assim: você viu que ele se importa com a multidão, ele tem compaixão. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Alguém abraçando o mestre e dizendo assim, poxa, o Senhor é o milagreiro, mas o Senhor ama, né? Direto Deus que abriu o coração pra gente, mas a gente está de olho na mão. O que vocês querem de Deus? A mão é muito fácil, irmão. Tem uma multidão de pessoas que querem as mãos de Jesus, mas elas não conhecem nada de Jesus. Elas são curadas nos templos,